Espírito Santo, nós honramos a Tua presença. Nós honramos a Tua presença aqui nessa manhã. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação. Abre os olhos do nosso entendimento acerca de Jesus nessa manhã. Amém. Irmãos, terça-feira a gente vai fazer uma reunião com os nossos facilitadores. Vamos fazer um texto e vamos colocar no grupo sobre o nosso jejum que vai começar. Amém? Vamos passar aí um texto na quarta-feira para os irmãos. Na terça-feira a gente ajusta os detalhes. Na quarta-feira a gente vai passar um texto explicando e já vamos dar algumas coisas importantes que vão acontecer na nossa comunidade esse ano. Amém? No próximo sábado nós vamos ter a reunião de jovens aqui, né, geral. Que horas que é? 19 horas. 19 horas, né? Os jovens, adolescentes vão estar aqui. E a última reunião o Anderson esteve ministrando para eles, foi uma bênção. E essa vai ser uma bênção também. Amém? Então, você conhece um jovem, um adolescente, envie aqui para o nosso culto e vai ser uma bênção. Irmãos, ontem a vida é assim, né? Ela tem muitas dinâmicas. Ela tem muitas dinâmicas. Ontem pela manhã, né, a Is me convidou para fazer um velório. Na sexta-feira eu estava fazendo a festa da minha esposa e no sábado pela manhã ela me convidou para fazer um velório, né? Eu convidei alguns amigos para o rolê, falei, vamos fazer um rolê? Aí eu mandei o convite, era o velório, aí não quiseram ir, não. Mas tivemos lá o seu José, né? 72 anos, faleceu, né? E meditando, né? A Ismi, pedi para a Ismi passar um pouquinho do relato do seu José ali, e ela me passou alguns pontos sobre o seu José para que eu pudesse estar mais ambientado ali com a família, né? E trazer uma palavra lá no vertical. E indo até esse local, né, meditando um pouco, né, para falar algo ao coração da família e das pessoas que estavam ali, veio no meu coração sobre a bondade de Deus, que tem muito a ver com a nossa vida. É um assunto que você deveria meditar constantemente sobre a bondade de Deus. Amém? Ela vai trazer uma consistência emocional para você, vai fazer você ser uma pessoa mais sólida, mais resolvida, mais em paz, mais simples de se relacionar, e você vai estar totalmente suprido. E meditando sobre isso, né, que tem tudo a ver com esse momento, com essa época, né, onde nós lembramos de Jesus, e eu gostaria aqui de trabalhar um pouco mais, fortalecer esse assunto no nosso coração aqui nessa manhã, de forma muito importante. O diabo ele tem uma estratégia bem definida, distorcer o caráter de Deus. Distorcer o caráter de Deus. Distorcer o caráter bondoso de Deus. Essa é a estratégia do diabo, né? Infelizmente. Desde o Éden, o diabo ele trabalha para passar uma imagem que Deus é mau. Quando o diabo vai dialogar com Eva ali, né? Eva devia estar muito carente para querer bater papo com o diabo. O que acontece? O diabo distorce aquilo que Deus tinha falado sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo que o homem não deveria comer dessa árvore, porque essa árvore traria morte para o homem. Mas ali o diabo ele distorce, na verdade, Deus dando uma orientação que era para o cuidado das pessoas, para o cuidado da humanidade. O diabo distorce essa orientação, trazendo como se Deus estivesse retendo algo bom da humanidade. Como se Deus quisesse esconder algo bom, como se Deus não quisesse que o homem desfrutasse de alguma coisa boa ali. E ali é interessante, né, que o diabo ainda coloca que se eles comessem daquela árvore, eles seriam semelhantes a Deus. E de fato o homem já foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pensa num negócio ruim, né? O diabo ali coloca também em dúvida aquilo que Deus já tinha falado, que o homem foi criado conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então você vai sempre perceber, né, que as dificuldades da vida, os momentos que nós passamos de dificuldade nesse mundo que é um mundo que ainda não foi redimido completamente. Então não pense que Deus está no controle de todo mundo. Deus é soberano, mas Deus não está no controle de tudo. Então esse mundo ele não foi redimido ainda completamente, e muitas vezes as pessoas não entendem isso e não entendem que as coisas que acontecem nesse mundo, na verdade, de ruim,
Deus, na verdade, quer ser o nosso parceiro, quer ser aquele que está do nosso lado e nos ajuda nessas circunstâncias, mas o diabo trabalha para dizer que Deus é o motivo do seu problema, e como se Deus tivesse esquecido de você. Agora, tem um fato muito importante: quando você tem revelação da cruz, e nesse momento é muito importante você concentrar o teu coração para reavivar o seu coração na cruz. A cruz vai destruir todas essas mentiras, né? Aqui o texto de João 3,16, que é tão conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha que coisa poderosa. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma coisa muito importante que nós meditarmos, que Deus não tinha obrigação nenhuma de dar o seu Filho. Deus deu o seu Filho porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira espetacular, de uma maneira jamais vista, ao ponto de dar o seu Filho, o seu unigênito, em favor de nós. Deus não era obrigado a fazer isso. Então nós temos que lembrar dessa verdade poderosa, né? Que Deus nos amou de tal maneira, tendo, aqui um coração tão generoso, que nos deu o seu único Filho. Então a cruz destrói completamente essa mentira de que não somos amados por Deus. E aqui é uma coisa muito importante, né? Se fala muito que Deus é justo. Se fala muito, principalmente quando a pessoa ela tem um coração um pouco religioso, ela gosta muito de falar que Deus é justo, né? Mas é interessante aqui, mesmo em meio à sua justiça, e Deus é justo mesmo, Deus encontrou um meio de expressar o seu amor. Então grave bem isso. Mesmo em meio à sua justiça, Deus encontrou um meio de expressar o seu amor. E você vai ver que a cruz é a consumação dessas coisas, né? Muito importantes. A Bíblia diz que Deus é santo, então Deus não pode se misturar com o pecado. O problema ali, quando Moisés estava no monte, ele não pôde olhar a face de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e o homem pecador. Então, um Deus santo não pode se misturar com o pecado. As Escrituras declaram, que Ele é justo em todos os seus caminhos. Em Deus existe retidão perfeita. Deus é justo em todos os seus caminhos. O homem muitas vezes acha que está andando em justiça, mas muitas vezes a nossa justiça não é reta. Muitas vezes o judiciário do nosso país, nós não gostamos muito dele, muitas vezes. Ele diz que está fazendo justiça, mas aquilo que o judiciário chama de justiça é justamente algo que está sendo injusto. Agora, Deus é completamente reto e justo, Deus é santo e justo, mas também Deus é amor e na sua essência. Deus é amor, Deus não ama só, Deus é amor. Isso faz parte da essência de Deus. Agora, sendo Ele justo, Ele teria que punir os nossos pecados. Nunca esqueça disso. Por quê? Porque foi dito por Ele que o salário do pecado seria a morte. Deus teria que punir o homem, porque senão Deus se tornaria alguém injusto, alguém que quebraria a sua palavra. Isso é algo muito sério. Então, devido ao seu grande amor, Ele enviou o seu Filho para ser punido no nosso lugar. E esse é o ponto muito importante. Deus, devido ao seu grande amor, envia o seu Filho para ser punido em nosso lugar. Isso é a maior prova de amor que Deus poderia fazer em nosso favor. Amém? Agora, nós precisamos entender que Deus nos ama por causa dele mesmo e não por causa de algo bom que nós venhamos a ter. Deus nos ama porque Ele é amor, não porque nós temos algum mérito nesse amor. Deus é bom para nós porque Ele é bom, não porque nós somos merecedores da sua bondade. Então tudo está em Deus. Amém? A Bíblia deixa muito claro que Deus nos amou quando nós éramos pecadores, ou seja, quando nós éramos seus inimigos. Deus não encontrou qualidade nenhuma para poder nos amar. Justamente Ele nos amou porque Ele tem a qualidade. A qualidade está nele. Então isso é algo muito maravilhoso. A cruz não mostra só a justiça de Deus.
Amém? Muitos focam na justiça de Deus, mas a cruz não mostra só a justiça de Deus, mostra principalmente o seu amor. Diga, a cruz mostra principalmente o seu amor. Amém? Pois ele entregou o seu próprio filho por nós. Então na cruz a justiça e o amor se encontram. Na cruz a justiça e o amor se encontram. O amor não negou a justiça, e a justiça foi a prova do amor. Porque Deus é justo, mesmo sendo justo, Ele ainda faz um plano de salvar o homem. A sua justiça reforça o seu grande amor. Amém? Então, como alguém tão justo, né? Quando eu sou justo, é o seguinte, eu sou justo, é justo. Nós gostamos, né, de falar, isso não é justo, isso é justo, mas nós deveríamos mais gostar da graça, não da justiça só. Porque nós, por nós mesmos, não temos justiça em nós mesmos para ficarmos cobrando justiça dos outros. A nossa justiça foi concedida pela graça. Amém? Então isso é muito importante. Então, ao Deus punir nossos pecados em Cristo, Ele se manteve justo e provou o seu amor. Amém? Então isso é algo muito poderoso. Ao Ele punir os nossos pecados em Cristo, Ele mostrou a sua justiça, mas também mostrou o seu grande amor, porque era para nós sermos punidos. Amém? Então isso é algo maravilhoso. Então a cruz reforça sim que Deus não nega a sua justiça, mas prova o grande amor dele por nós. Então nós precisamos meditar nisso todos os dias. A punição era para ser nossa, mas Deus puniu o seu Filho. E é interessante, irmãos, que Jesus não foi contrariado para a cruz. João capítulo 12, versículo 27, diz o seguinte: agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então aqui em João capítulo 12, o Senhor diz que a sua alma está angustiada, mas em momento algum Ele pede para o Pai livrá-lo de passar pela cruz. Mas o que Ele fala aqui? Ele está aqui, na verdade, Ele diz que foi precisamente para isso que Ele veio. Ele sabia claramente para que Ele tinha vindo, que é para morrer pela humanidade. Amém? Ele veio para isso. Ele estava angustiado. Em outro texto aqui, né, que é tão conhecido em Mateus 26, 39, né, no Getsêmani, novamente o Senhor se angustiou e orou para que o Pai passasse dele aquele cálice. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui, né, nós temos uma aparente contradição. A interpretação, né, aceita historicamente, diz que o Senhor Jesus estava perguntando ao Pai se realmente não havia outro meio de salvar o homem. E eu creio que isso está correto. Nunca Jesus se recusou a salvar o homem, mas Jesus pergunta ao Pai: existe outra forma para salvar o homem? E a resposta é não. Não existe outra forma para salvar o homem. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, nós vemos uma outra perspectiva bem diferente do Getsêmani. O autor aqui mostra que o Senhor clamou com lágrimas e súplicas para ser livrado da morte. E foi ouvido, e aqui nós vamos entender, ele morreu, mas como alguém que foi, Jesus não teve nenhuma oração dele que não foi atendida. Amém? Por quê? Porque ele tinha base legal para ser atendido pelo Pai, porque ele não tinha pecado. E ele sempre orava à vontade do Pai. Então como que Jesus faz uma oração aqui, aparentemente que não foi atendida? Não, Jesus teve todas as suas orações atendidas. É a nossa interpretação aqui. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido
com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Opa, ele fez orações e súplicas para ser livre da morte, mas depois morreu, e aqui Hebreus diz que ele foi atendido por causa da sua piedade? Aqui o fato é o seguinte, irmãos, que no Getsêmani, Jesus ele estava suando sangue. A interpretação que os estudiosos da Bíblia têm sobre esta oração que foi atendida é que Jesus, na verdade, estava orando para que ele não morresse naquele momento, porque o corpo dele já estava desfalecendo. Porque ele sabia que precisaria ter morte e morte de cruz. Ele suplicou e o Pai o atendeu. Por quê? Porque ele também se entregou em nosso favor. Nós temos tantas coisas, né? Quando os discípulos ali quiseram tentar de alguma maneira impedir que ele fosse preso, ele falou que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele mandaria legiões de anjos. Então Jesus não foi pego por ninguém, Jesus se entregou. Oh, obrigado. Aí sim, André. Está querendo um almoço, né? Não quer, que pena, perdeu. Se ele falasse que era, já... Puxa. Estava até pensando no bater o grill. Isso nos dá um quadro diferente aqui da história, amém, irmãos? Maravilhoso sobre o nosso Salvador. Ele não estava pedindo para ser poupado da cruz, ele estava, na verdade, pedindo o contrário. Ele não queria morrer antes da cruz. Amém? Porque ele queria cumprir o seu propósito de salvar a humanidade. Que coisa maravilhosa, amém? Nós precisamos entender. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, né, quando o Senhor pergunta se é possível passar dele o cálice, e a resposta foi não, é que não existe nenhuma forma fora da cruz que pode salvar o homem. Não existe nada fora da cruz que pode salvar o homem. Efésios capítulo 2, versículo 8, deixa claro isso, que não são as nossas boas obras, não é o nosso caráter, não é o nosso esforço que pode nos salvar. O nosso caráter depois se torna uma expressão da obra de Cristo em nós, da operação da cruz em nós, mas as nossas boas obras não podem nos salvar, porque nós só podemos ser salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar da sua salvação, ninguém. Normalmente na hora do velório as pessoas querem ali para, de alguma maneira, colocar o morto no céu, eles querem exaltar as boas obras da pessoa. Mas na verdade ninguém pode ser salvo por suas boas obras. Nós só temos a salvação pela obra perfeita de Cristo, pelo seu sacrifício perfeito na cruz. Amém? Então não tinha outra forma, não tinha outra forma. A cruz também mostra que mesmo quando os problemas são gerados por nós, Deus quer nos ajudar. Amém? Tem gente que pensa que quando, Deus não quer te ajudar quando você mesmo provocou aquele problema. Mas a salvação, Jesus naquela cruz prova que Deus, mesmo o homem gerando o problema, Deus se importa e quis dar a solução. Deus é gracioso, bondoso. Amém? Deus poderia muito, dizer ali, você entrou nesse buraco, você que fez esse buraco, você que provocou essa situação, você resolve. Mas não foi isso que Deus fez. A cruz mostra completamente diferente isso. Nós vamos pegar aqui o exemplo do Velho Testamento. É interessante, irmãos, que o Velho Testamento é sombra, Quando ali Deus pede para que eles pudessem sacrificar um cordeiro, era apenas apontando que um dia Deus mesmo seria o cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. Mas existiam outras formas aqui de remissão, por exemplo, de uma pessoa. No Velho Testamento havia, a figura do parente resgatador, parente próximo. Se o israelita ficasse pobre, e não importava a causa da sua pobreza, um parente
próximo poderia redimi-lo. Mas só poderia ser um parente próximo. Está lá em Levítico 25:25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas posses, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Meu Deus, será que meus irmãos iam me dar uma força? O grande fato, irmãos, que naturalmente, aí você vê a graça de Deus. Naturalmente, nós até temos alguma disposição para ajudar alguém que não causou o problema. Mas quando você mesmo causa o problema, né, as pessoas normalmente não querem te dar uma ajuda. Ela fala, foi você lá, eu tinha te falado para você não fazer isso. É ou não é? Eu tinha falado para você não fazer isso. Olha o que aconteceu com você, você não me ouviu, agora você se vira. Agora vamos analisar aqui, né? O que aconteceu conosco? Aonde Deus colocou o homem? No Éden. Num jardim de delícias. Todo mundo nasceu próspero. Não pense que você é melhor que Adão, tá? Adão representa eu e você ali no Éden. Se você estivesse lá, eu acho até que tinha sido pior. Você não pode esquecer disso, né? Senão você esquece da graça que você recebeu e vira Laodiceia. Já. Imagine, nós tudo gordinho, já tinha comido aquele fruto já de cara, já. Não é? Tá daqui logo. Imagine que eu vou ficar sem comer isso aí. Tá doido? É ou não é? Se você esquece da graça que recebeu, você vira Laodiceia. Você acha que está enriquecido, você acha que pode, você acha que tem, você esquece da graça de Deus. Eu já falei isso várias vezes. Quando o pai do Henrique faleceu, tá aí a filha dele aí, grande, pastor Ademir, no velório dele, tinha um amigo nosso que estava na porta falando, os bons morrem e os ruins ficam. Eu fiquei pensando quem que era o bom e quem que era o ruim. Que nós às vezes achamos que Jesus venha, mas venha para aquele cara, você lembra do teu vizinho, você lembra aquele teu parente, você lembra aquele teu irmão mais complicadinho, mas você é quase um anjo. É ou não é? A gente esquece da graça de Deus, que nós precisamos da graça de Deus. Então, no Éden, o homem foi feito rico, e o homem recebeu tudo que precisava. Inclusive, ele tinha comunhão diária com Deus. Ali não tinha sido violentado, não tinha padrasto, não tinha madrasta, não tinha não tinha nada. Ou seja, então o homem não tinha nenhum motivo para fazer algo errado. Porque a gente sempre acha que o motivo de nós fazermos algo errado é a nossa vida, os nossos problemas, as pessoas que passaram na nossa vida. Mas aqui o homem não, ele foi enriquecido por Deus. Adão não foi enganado, caiu porque quis. No entanto, Jesus se fez o parente próximo dele e foi lá e pagou a sua dívida. Amém? E resgatou ele que tinha pecado voluntariamente. Não foi voluntário, foi voluntariamente. E não só ele, mas a todos da raça humana. Ele resgatou a todos. É muita graça. Amém? Aqui no Antigo Testamento, então, nós temos uma sombra. Quando um parente tinha um problema de dívida, de ter feito alguma coisa errada, alguém poderia pagar pelo seu resgate. Ali na cruz, Jesus pagou por tudo aquilo que nós tínhamos feito de errado. Amém? Deus é bom ou não é? Deus é bom ou não é? A Bíblia diz que Ele é rico. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Para que pela sua pobreza vós vos tornais ricos. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele se fez pobre, ele nunca foi pobre. Ele se fez para que nós fôssemos enriquecidos. Pois
Tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Olha que coisa, hein? Se nós tivermos um irmão meia boca, nós já... fulano lá, teu irmão? Meu irmão, Aquele lá, teu primo? Meu primo? Acho que é, mas nem sei, terceiro grau. Imagine Deus não tendo vergonha de nos chamar de irmãos. E aquele Renan lá, teu irmão? Meu irmão sim, meu irmãozão, meu irmão top. Deus é bom, amém? Deus é bom mesmo. A humanidade não merecendo o seu amor, tendo feito tudo errado, Ele foi lá e pagou e nos resgatou, pagou a nossa dívida. Glória a Deus. Ele é um bom pastor, amém? Ele é um salvador amoroso. Nós temos o exemplo, da 100ª ovelha que abandonou o barco e vai lá o bom pastor e vai resgatar essa ovelha. E ao contrário do que muitos pensam, ele não foi resgatar ali de forma reclamando, mas ele foi resgatar e fez uma grande festa por resgatar esta ovelha que estava perdida. Amém? Esse é o grande amor de Deus. Nós temos outros exemplos na Bíblia que mostram o grande valor que Deus deu por quem não tinha valor. E o valor que Deus, a prova do valor que Deus nos deu é o preço que Ele estava disposto a pagar por nós. É ou não é? Se eu sou sequestrado, e pede um resgate, ele dependendo do valor, você vai falar, não, melhor deixar ele ir, Tá muito dinheiro por ele. Agora, você fica imaginando o valor que Deus atribuiu a mim e a você. Quando Ele deu Jesus. Ele deu Jesus em nosso favor. Amém? Isso é o nosso grande pastor. Ele é um salvador feliz de nos salvar. Feliz de nos encontrar. E nós temos tantos exemplos, parábolas no Novo Testamento dos Evangelhos que mostram o grande amor de Deus em nos resgatar. Temos ali o filho pródigo, que mostra também a figura do pai ali. O filho tinha pedido a sua herança, gastado de forma dissoluta, ido lá até o nível de estar ali com porcos, que para o judeu é algo mais imundo que pode acontecer. De repente ele diz que ia voltar para a casa do pai, queria ser de um dos trabalhadores, e o pai avista ele, vai ao encontro dele, faz uma festa para ele. Por quê? Porque o pai o ama. O irmão mais velho ali queria punição, o irmão mais velho estava com raiva da bondade do pai. Mas hoje o nosso irmão mais velho é Jesus. Amém? E ele graciosamente aceitou o plano do pai para se entregar por nós naquela cruz. Indo para o final aqui, irmãos, para nós podermos cear aqui hoje, o final é só mais metade da mensagem. Você já viu? Estamos encerrando. Isso aqui é muito poderoso. Foi mais difícil salvar o homem do que criar o universo. Vou repetir aqui. Foi mais difícil salvar o homem do que criar o universo. Isso é algo poderoso. Para criar o universo, Deus usou a sua palavra. Amém? Para salvar o homem, foi necessário Deus derramar o seu sangue. Então foi muito, muito mais difícil salvar o homem do que criar o universo. Para criar o universo, o que ele disse? Haja luz. E houve luz. Ele usou o poder da sua palavra, o poder criativo. Mas para salvar o homem, não bastou ele dizer, sejam salvos. Não. Foi necessário que o Espírito Santo gerasse o Redentor. Ele teve que encontrar ali Maria. Quanta graça foi necessária. Os irmãos do louvor podem chegar até aqui. Quanta graça foi necessária para o próprio Deus, que é santo, vir habitar no meio de pecadores. Se nós, irmãos,
Com todas as imperfeições que nós temos, nós ficamos meio escandalizados. Não está muito fácil frequentar shopping, né? O shopping entra naquele ditado que a minha esposa fala, né? Festa esquisita com gente estranha. Shopping você está encontrando cada dia mais gente estranha. Imagine Jesus no meio desse povo estranho. Ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Foi necessário uma graça extraordinária para que o Emanuel aprendesse a obediência pelo sofrimento, sofresse a tentação do pecado e a presença de pecadores ao seu redor. Ele teve que aprender a obediência. Foram 30 anos vivendo como carpinteiro limitado num corpo, onde ele não podia estar ao mesmo lugar, né, no mesmo tempo, em vários lugares. Ele tinha limitações que só nós humanos temos. Embora fosse chamado amigo de pecadores e os amasse, ele sofreu todo tipo de oposição, foi perseguido e caluniado. Depois de 3 anos de ministério, foi traído e abandonado por todos. Tinha um Judas lá. Quanta graça foi necessária para fazer tudo isso? Ele se entregou ali para que pudessem prendê-lo. Ele podia ter clamado ao Pai para que enviasse 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Mas ele abriu mão de tudo isso em nosso favor. Quanta graça foi necessário para que esse Deus poderoso passasse por tamanha humilhação ali naquela cruz e vergonha. Quanta graça foi necessário para que ele ouvisse os religiosos e o povo naquela época dizendo para soltar Barrabás. Depois de preso, foi julgado diante do sumo sacerdote, de Pilatos e de Herodes. Foi entregue e pregado na cruz, e permaneceu pendurado lá por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Que grande graça foi necessária para tudo isso! Quanta graça foi necessária para entrar na morte, ser condenado no lugar do homem, ser levado ao inferno e ao terceiro dia ressuscitar. Quanta graça, quanto amor! Quanta graça nós recebemos do nosso Senhor. Por causa dessa graça maravilhosa, passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Por causa dessa graça que recebemos o poder sobre o pecado. Se tornamos abençoados e livres de toda maldição. Recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Quanta graça nós recebemos. Na cruz, toda a dívida que nós tínhamos foi paga. O escrito de dívida que constava contra nós foi cravado naquela cruz. Essa dívida teve que ser paga, e foi paga com o bom e precioso sangue de Jesus. Ele levou naquela cruz todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser considerados como justos diante de Deus. Por causa da graça dele e do dom da justiça, hoje nós podemos reinar em vida, reinar sobre aquilo que reinava sobre nós. Esse é o imenso amor de Deus. Esse é o imenso amor de Deus. Deus é persistente conosco. Eu estava indo lá ontem para aquele velório, eu estava meditando nesse amor. E a nossa irmã Izzy disse que o seu José era bem resistente com Deus. Só que Deus não desiste.
E eu fiquei pensando ali, né? Que até o último momento da vida do José, Deus ficou batendo na porta do coração dele. Até o último momento. Muitas vezes, de forma legalista, nós pregamos como se Deus quisesse que a humanidade fosse para o inferno. Se Deus quisesse que alguém fosse para o inferno, Deus não teria morrido na cruz e estava tudo certo. Deus não seria injusto em deixar o homem ir para o inferno. Porque o homem merecia o inferno, a humanidade merecia o inferno. Mas Deus, por causa do seu grande amor, não abriu mão de mim e de você. Não abriu mão. Não abriu mão das nossas vidas. Meu coração ontem ficou meditando nisso, que Deus até o último momento ficou batendo na porta do coração do José. E Deus é tão rico em misericórdia que Ele diz: se apenas você invocar o meu nome, você será salvo. Se apenas você invocar o meu nome, você será salvo. Deus é maravilhoso. Deus, todos os dias, Ele está batendo na porta do coração da humanidade, dizendo e apontando aquilo que Jesus fez em favor da humanidade, por causa do grande amor do Pai. Amém? Deus se importa com você. Deus tem graça para você. Deus tem provisão para a sua vida. Basta que você se renda ao amor dEle. Você se renda à graça dEle. Se coloca de pé nessa manhã. Não bastaria morrer. Muitos homens morreram. Mas Ele não só morreu, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Aleluia. E Ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui, não só hoje, mas todo domingo, todo dia que nós participamos da ceia, nós estamos aqui lembrando que Ele nos ama, que Ele foi o nosso irmão mais velho, que veio nos resgatar. E Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Aleluia. Ele nos deu um novo nome. Aleluia. Agora Ele nos deu a possibilidade de sermos chamados de filhos de Deus. Aleluia. Ele tirou toda a nossa culpa e condenação. Hoje nós não temos mais dívida. Onde está o nosso acusador? Quando o diabo vem nos acusar, nós podemos apresentar a cruz para o diabo, dizendo: olha lá, todo escrito de dívida que constava contra mim, por causa das ordenanças e do não cumprimento da lei, Cristo cravou na cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos participar da ceia agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gostaria que você realmente louvasse o nome do amado Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Jesus, Rei do meu coração. Cante, cante. Como eu amo os teus caminhos. Isso, os irmãos vão. Aleluia. Cante bem forte. Aleluia. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Vamos fazer mais bonito? Você me libertou